Olá você! Seja muito bem-vindo ao Na Real, comigo, Sofia Mendonça. E hoje eu estou aqui com a Adriana Borges. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la, Adriana, porque a Adriana ela vai nos ajudar a compreender uma questão que tem sido muito falada e muito discutida nas últimas semanas, né, que foi o novo decreto sobre política nacional de educação especial. E na internet, muitas pessoas se manifestaram, mas a gente tende a ir para um lado mais emocional. E a Adriana é uma pesquisadora, ela é uma professora da Faculdade de Educação da UFMG, e ela, junto com outros pesquisadores, com outras entidades, fizeram um manifesto falando sobre o porquê que esse decreto, essa nova política, ela acaba se revelando como um retrocesso. E, Adriana, muita gente nessas discussões acaloradas, eu que trabalho com comunicação social, sei como é as mídias e tudo mais, muita gente tem falado sobre a possibilidade, seria uma possibilidade do direito de escolha, e, portanto, não seria um retrocesso. Mas o que a literatura científica diz sobre isso, inclusive com relação às escolas aceitarem as pessoas com deficiência? Então, primeiro dizer que o assunto ele é bem complexo mesmo, não é uma coisa fácil da gente discutir, mas é muito necessário que a gente possa entender o impacto disso na vida e na educação das pessoas com deficiência, dos alunos com deficiência. Eu sou representante do LAPEI, do Laboratório de Políticas e Práticas em Educação Especial e Inclusão, da Faculdade de Educação. A gente tem uma rede de laboratórios que funciona numa parceria, que é o LAPEI, o LID, que é da Psicologia, o SPID, que é do Departamento de Ciência da Computação, e o LTA, que é o Laboratório de Tecnologia Assistiva, lá da Faculdade de Terapia Ocupacional. Então, a gente analisou esse decreto, nós fizemos uma leitura e a gente levantou alguns pontos em que a gente vê várias inconsistências e, na verdade, inconstitucionalidade mesmo desse decreto, A gente pode perceber, por exemplo, num determinado momento, que o decreto ele vai falar muito sobre a questão dos serviços, mas esses serviços todos no viés do modelo médico, que já está superado. Então, o que a gente acha que, assim, que é o principal nesse decreto, que a gente vê que é um retrocesso muito grande, é entender a pessoa com deficiência a partir de uma característica individual de saúde, de falta, como se faltasse alguma coisa, essa questão aí da deficiência, e não entender que a gente já superou esse modelo médico e que a gente precisa avançar cada vez mais no modelo social da deficiência, entendendo que a relação da deficiência, com a interação dessa deficiência com o meio, que é o grande problema. Então, quando a gente tem um meio que ele é acessível, um meio social em que ele permite a plena participação dessa pessoa com deficiência, essa deficiência ela tende a praticamente desaparecer. As pessoas elas têm a possibilidade na escola, que é o que a gente está debatendo aqui hoje, elas têm a possibilidade de estar na escola, de aproveitar desse ambiente escolar sem nenhum problema, Então, pode falar. Sim, seria uma busca, então, para a gente melhorar esse sistema que já existe, ao invés de retroceder para uma coisa que já não deu certo lá atrás, Que é o modelo médico. Exatamente. Isso mesmo, e pensar o seguinte, na verdade, esse decreto ele tem criado uma confusão muito grande, inclusive com as famílias de pessoas com deficiência, porque está colocando a coisa de uma forma muito polarizada, como se fosse assim, escola especial contra as escolas comuns, ou escolas comuns contra escola especial, e não se trata disso. A gente sabe, a gente tem uma história já, a história da educação especial conta para a gente como que as coisas se deram. Então, por exemplo, a questão das classes especiais.
que voltam nesse decreto, né? Há uma possibilidade das escolas comuns abrirem classes especiais. As classes especiais, elas foram super importantes na década de 30, né? Quando os meninos, as crianças, elas estavam institucionalizadas, quer dizer, em 1930, né? Já tem quase 100 anos isso. Então, as crianças, elas estavam institucionalizadas, muitas delas não tinham acesso à escola. Quando as classes especiais, elas são criadas, há uma possibilidade de entrada dessas crianças no sistema educacional. Elas foram importantes numa determinada época. Mas qual que é a análise que as próprias pessoas que trabalhavam com as classes especiais começaram a fazer? De que não é possível ter uma homogeneização, você não tem uma classe homogênea, né? Não tem como você colocar numa classe pessoas mais ou menos iguais, né? Não existe isso. A gente precisa entender a questão da diversidade humana. E é impossível você trabalhar numa classe só com crianças com deficiência. Isso não é bom para essas crianças e não é bom para as crianças também sem deficiência que perdem a oportunidade de conviver, né, de estar junto. Então, depois disso, as escolas especiais elas tiveram um papel muito importante a partir da década de 50, né? Então, as classes especiais, elas estão aí a partir da década de 30, logo depois as escolas especiais elas se fortalecem no movimento dos familiares, as famílias buscando uma educação para os seus filhos, né? Porque estavam percebendo que nas classes especiais isso estava falhando. E aí, quando essas crianças com deficiência vão para as classes especiais, vão para as escolas especiais, quem ocupa as classes especiais são as crianças vulneráveis, as crianças negras, pobres, né, da periferia. Então, a gente cria um ambiente dentro da escola daqueles meninos que têm dificuldade de aprendizagem, né? Então, são os que não conseguem aprender. E quem que não consegue aprender? Aqueles que estão fora do padrão. Então, a gente precisa entender que a escola funciona ainda muito nessa questão padronizada, né, de um padrão de um aluno. O aluno ele precisa funcionar de uma determinada forma. E a escola que precisa mudar, né? Então, assim, as escolas especiais, elas também tiveram um papel importante. Mas a partir da década de 90, principalmente, né, quando a gente tem aí o novo paradigma da educação inclusiva e da questão da importância do ensino comum, da escola comum para as crianças com deficiência, olha o avanço que a gente teve, né? Então, crianças com síndrome de Down, a gente não imaginava as crianças com síndrome de Down na universidade. E esses meninos, esses jovens estão chegando na universidade. Então, pensar a educação inclusiva é pensar em avanços importantíssimos que a gente teve. Então, a gente não pode retroceder. O que acontece com esse decreto é que a gente retrocede. Mas não vai ter perda de direito, vai ser direito de escolha. Não vai, gente. A gente sabe disso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu vou só abrir aqui, essa parte eu vou ler porque eu acho que é importante. É um documento que é o seguinte, uma aluna minha, ela foi em uma escola particular, tá? Da região lá da Pampulha, para poder fazer a matrícula da filha. E a filha dela não tem deficiência, mas na escola, no quadro de avisos, tinha o seguinte aviso, lá na secretaria: este estabelecimento de ensino não tem condições materiais e pessoais próprias para ministrar a educação especial, que é o artigo 58 da LDB, de acompanhamento e atenção individualizada a aluno que dele necessitar. Por isso, não se responsabiliza pelo bom resultado pedagógico do discente, cabendo aos pais cuidar do reforço e trabalhos necessários propícios aos alunos. Olha que absurdo, né? Quer dizer, isso antes do decreto, a gente tem uma escola que vira e fala assim: a gente é uma escola, mas aluno com deficiência aqui, a gente não recebe. A gente brecha agora, né? Só o mundo do direito de escolha, mas isso é uma ilusão. É uma ilusão, porque se antes do direito de escolha ele já estava limitado também, quer dizer, o que avançou demais? Na rede pública, a gente sabe, né? O direito de matrícula ele está garantido na rede pública, mas a rede particular, não a rede, né? Mas as escolas particulares, elas ainda têm essa tendência a negar a matrícula.
Então, a gente precisa entender que muito se avançou e a gente não pode retroceder. A gente não pode jogar tudo isso que avançou fora e simplesmente porque a gente não está satisfeito agora. Agora é o momento da gente, como eu disse lá atrás, da gente aprimorar o que a gente já tem, não jogar tudo isso fora, né? Porque por causa de toda essa história, inclusive a inclusão, uma coisa que chamou atenção no manifesto e que eu sei de N experiências a respeito disso, mas que tem evidências científicas, é a questão de que o aluno com deficiência, a pessoa com deficiência, e as pessoas sem deficiência também, elas aprendem, como você bem contou aqui no começo, o aprendizado a longo e médio prazo é muito melhor quando elas estão em conjunto. Exatamente, né? Então, o que ocorre? Havia, né, nesse período aí do fortalecimento, né, onde as escolas especiais elas tiveram um papel importante na escolarização das pessoas com deficiência, havia uma tendência a achar, por exemplo, que as pessoas com deficiência deveriam ser ensinadas só no concreto, que elas não abstraíam. Então, se limitava muito o acesso dessas pessoas, né, desses alunos com deficiência. Esses alunos, eles não eram exigidos no máximo de potencialidade que eles têm. E eles têm uma potencialidade grande demais. Essas potencialidades, muitas vezes, não ficavam reconhecidas, não eram reconhecidas. Com a escola inclusiva, a gente tem a possibilidade de reconhecer essas potencialidades. E aí eu estou dizendo, é tudo lindo e maravilhoso, então? Claro que não, a gente sabe que tem muito que avançar ainda, né? Agora, o que a gente não pode retroceder, é voltar para trás, né? Então, acho que assim, uma coisa é a gente melhorar o que está sendo feito, é a gente aprimorar. Outra coisa é a gente retroceder, ir lá para a década de 30 de novo e recriar a classe especial. Não tem sentido, né? Não tem sentido colocar essas crianças à parte, né? Segregadas. É uma espécie de apartheid, né? Você segrega esses meninos e coloca eles em outro lugar, em outra classe, em outro ambiente. Não é assim que as coisas devem caminhar no século XXI, né? A gente já teve muitos ganhos. A própria questão da tecnologia assistiva. Hoje, a gente avançou demais. Por que a gente avançou tanto nas tecnologias e nas metodologias? As metodologias de ensino, nos estudos sobre acessibilidade curricular. A gente sabe muito mais hoje como promover uma acessibilidade curricular do que há anos atrás. A gente sabe como fazer isso numa escola comum. Então, é preciso dar esse direito, garantir esse direito, né? Exatamente, até porque se você for lá na Constituição, você já percebe que a educação é um direito para todos, né? Todos. Exatamente, é um direito para todos. E aí é isso, quer dizer, outra coisa que ela é muito contraditória no decreto é que na hora que o decreto ele vai falar o que é educação especial, né? Ele vai dizer que a educação especial é uma modalidade, que é o que vigora desde a política de 2008, né? Que é a política na perspectiva da educação inclusiva. Então, a educação especial é uma modalidade. Sendo uma modalidade de ensino, ela não pode ser um nível de ensino, né? Você não pode ter uma criança que está dentro de uma escola especial e que vai se formar em atendimento educacional especializado, né? Uma criança termina a educação infantil, termina o fundamental, vai para o ensino médio. É isso que é o bacana da escola, né? Que você vai amadurecendo e você vai mudando e você vai crescendo dentro de cada um desses conteúdos que são apresentados. E a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, tem direito a isso. Ele não pode ficar limitado ao atendimento educacional especializado. Quer dizer que esse atendimento não é importante? Claro que é. Ele é importantíssimo como suporte, né? Ele vai dar um suporte para que a criança possa se organizar melhor e ter mais ganhos ali no ensino comum. É aflorar o potencial dela. Exatamente. Agora, substituir, você vai substituir uma coisa pela outra? Não pode. A gente não pode substituir o ensino comum pela educação especial, porque no próprio decreto está dizendo que é uma modalidade. Se é uma modalidade, tem que perpassar os níveis, né? Tem que perpassar o ensino fundamental, tem que perpassar a educação infantil, né? O ensino superior, mas não pode substituir. Tem que ir desde a educação básica até o ensino superior, mas não pode ser substituto.
Exatamente. E a gente volta àquela questão lá do começo da entrevista, né, que ainda há um disfarce assim, de caridade, ou como se fosse uma coisa. Mas isso a gente já evoluiu do modelo médico, do modelo caritativo. Na realidade, a deficiência ela envolve não só a pessoa com deficiência, mas ela envolve toda uma sociedade. Por quê? Porque é bom para todo mundo a inclusão, a aceitação dessas pessoas. Então a gente tem que ver essa mentalidade, não é, Adriana? Com certeza. E eu acho que uma coisa, né, que você está dizendo que vai além também e que é uma preocupação nesse decreto, é que lá no artigo 9º vai dizer assim, que haverão, que serão definidos critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos que não se beneficiam das escolas regulares inclusivas. Olha só, né? Agora, quem é que vai definir esses critérios? Quem é que vai identificar? Quem é que vai dizer quem pode estar numa escola comum e quem não pode estar numa escola comum? Então, é isso que você disse, o decreto está revestido de uma boa vontade, como se fosse assim, é o direito de escolha. Não é o direito de escolha, é a retirada de direitos. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para todos os familiares, né? Esse decreto ele não dá o direito de escolha de jeito nenhum, ele retira direitos. Exatamente. E às vezes a gente fica no afã de procurar respostas rápidas para coisas que são complexas, e às vezes e tem uma metáfora que fala que os nossos cílios, por estarem tão próximos, a gente não consegue enxergá-los. Então a questão, como já foi dito, acaba sendo um processo complexo, mas é mais simples do que simplesmente jogar fora e retroceder. E lembrar sempre, né, que a gente tem que reivindicar os nossos direitos. Muito obrigada, Adriana, você foi muito esclarecedora. A gente vai divulgar o manifesto aqui no canal, na descrição, quem quiser ter acesso. Eu que agradeço, Sofia, muito obrigada pela acolhida, né? E eu agradeço a oportunidade de tentar divulgar e tentar fazer com que as pessoas compreendam melhor os impactos disso a médio e longo prazo, né? Como que isso vai impactar diretamente a vida de milhares de crianças aí. Exatamente, como é que vai impactar toda uma sociedade, né? Muito obrigada e até a próxima. Até. Tchau, pessoal.